aqui as sinalizações que nós vimos com telespectadores do canal do Boi é que nós estamos numa semana interessante para a venda, para quem ainda tem soja, por conta de alguns fatores. Os valores para a referência no porto melhoraram na semana, tivemos alguns picos interessantes, causados por um dólar, e o dólar aqui no Brasil tem a ver com questões domésticas também, não só internacional, mas principalmente por conta do anúncio do déficit fiscal de quase 29 bilhões de reais, no limite, né, daquilo que poderia ser. Também como que se comporta Chicago e o prêmio nos portos, que vem interessante. Para falar a respeito deste tema conosco, nós conversamos agora ao vivo pela internet com Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. Matheus, um prazer tê-lo por aqui. E semana foi, ou é ainda, interessante para vendas, Matheus. É um bom momento para comercialização da oleaginosa para quem tem da safra 23-24. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, todos estão nos assistindo. Prazerão estar aqui contigo, meu amigo. E sendo bem objetivo, né, Fabiano, o mercado por agora está sim mais otimista, né, sendo impulsionado tanto por prêmios quanto por dólar, né. Movimento de alta que veio na esteira, né, da escassez do produto disponível no Brasil. O comprador de soja, Fabiano, aqui no Brasil está tendo dificuldades na originação, né. A demanda não para, exportação está acelerada, os chineses estão com a boca aberta pelo nosso produto. E realmente existe uma restrição de oferta. A escassez, né, da produção brasileira deste ano, né, tem mostrado agora a realidade, enquanto que ainda existem, né, órgãos oficiais, consultorias privadas, que equivocadamente alegam, né, uma safra recorde para o Brasil em 2024, por epifania ou não. Agora, né, o mercado vem mostrando a realidade observada em campo, né, que é realmente uma dificuldade de encontrar soja no interior do Brasil. Então, os prêmios em alta, né, melhorando ali as ofertas do disponível da soja brasileira, em especial na região central brasileira, é o reflexo puro de que existe demanda e que a oferta é restrita, Fabiano. Então, sim, essa semana a gente está sendo agraciado, né, com a semana um pouco mais realística ao mercado brasileiro, que vem tentando achar esse equilíbrio, Fabiano, entre o que há de escassez e uma demanda muito agressiva. Matheus, e nós estamos falando de soja da safra 23-24. Este momento que nós estamos vendo, e eu vou colocar mais um item nessa nossa conversa, que são algumas previsões climáticas de um tempo mais seco, mais quente nos Estados Unidos, que deve atingir a área de lavoura. O último relatório, que foi apresentado na segunda-feira, trazia uma pequena piora de 1 ponto percentual na qualidade das lavouras de milho, que ainda permanece muito alta, 67%, e dava estabilidade para a soja em 68%, boas e excelentes condições. Você acredita que, principalmente no caso da soja, essa mudança, algum impacto climático nos Estados Unidos, ele alcança essa lavoura ainda em momento crucial? E essa especulação em relação à soja americana, a gente deve ver um movimento um pouco mais forte a partir de agora na Bolsa Norte-Americana? Olha, Fabiano, boa colocação. Realmente, grande parte das lavouras norte-americanas de soja já estão em fase avançada de vegetativo, já há algumas regiões entrando em reprodução, que é a soja florescendo, soja já soltando canivete, entrando daqui 2, 3, 4 semanas em fase, né, de enchimento de grão. Então, sim, uma seca por agora causa uma limitação de teto produtivo, sem dúvida alguma. Porém, a qualidade geral das lavouras norte-americanas, Fabiano, está muito satisfatórias. Realmente, apesar das quedas aí nessa semana, provável novas quedas nessa segunda-feira, das condições de lavoura observadas pelo USDA da safra norte-americana, Fabiano, ainda assim são condições totais, né, muito acima do que foi observado no ano passado, muito acima da média dos últimos 10 anos. Então, apesar de problemas pontuais, né, que sempre existirão, Fabiano, eu sempre ressalto, né, nas minhas andanças do Brasil, né, palestrando desde o Rio Grande do Sul a Roraima, eu sempre ressalto que a dimensão quase continental, né, do território norte-americano, que se assemelha muito ao Brasil, é impossível, né, com que todas as regiões produzidas com soja no território norte-americano ou no território brasileiro, né, tenham condições regulares de desenvolvimento, né. Sempre existirá, Fabiano, pequenas localidades com alguns problemas pontuais. É o que acontece por agora. Existem sim localidades ali sofrendo com calor e seca,
Porém, nessa época do ano, Fabiano, diferente do que foi observado no ano passado, né, que a seca ela já se instaurou já desde os períodos iniciais do vegetativo, atualmente, né, existe capacidade de campo que tolera, né, realmente uma seca, mesmo que temporária, no território norte-americano. Em outras palavras, tem umidade no solo para tolerar a falta de chuvas por agora, né? Solos que têm uma altíssima retenção hídrica, uma altíssima, enfim, uma capacidade, né, realmente de reter mais água dentro do solo pelo elevado teor de argila, bem diferente do Brasil. Então, a seca por agora não é um grande problema, Fabiano. Pelo contrário, em algumas regiões que estão em fase final de reprodução, ainda fazendo, né, criando massa vegetal para produzir mais fotossíntese, né, capacidade fotossintética, né, na reprodução, uma seca por agora pode até fomentar, né, o aumento de massa foliar, realmente incitando, né, acelerando esse processo vegetativo e melhorando a arquitetura da soja em campo. Então, não vejo como grandes problemas, Fabiano, com que essa seca por agora gere, né, problemas nocivos à produtividade norte-americana, o que, na nossa percepção, né, geraria realmente esse fator de pressão. O mercado da soja está sob pressão, um peso muito grande de uma nova safra saudável sendo formada no território norte-americano, Fabiano. Matheus, para encerrar, até porque durante essa safra americana, você participou dos Estados Unidos aqui conosco, nos mostrou um pouco do que vinha acontecendo por lá. O que a gente está trazendo de leitura é que os Estados Unidos devem trazer uma safra cheia, muito próximo ao potencial de campanha declarada pelo Departamento de Agricultura norte-americano, e o Laninha, ele costuma ser favorável para o Brasil quase como um todo, com exceção da região sul. O que eu estou dizendo é que o Brasil também deve colher muito. Talvez a Argentina não, mas o Brasil também deve ter uma colheita muito interessante, talvez próxima ao potencial que o departamento fala que tem aqui no Brasil. E nesse aspecto, a demanda ela não vem nessa mesma velocidade. Como é que fica esse mercado nessa campanha 24-25? Olha, Fabiano, só para adicionar, né, eu voltarei agora aos campos norte-americanos no comecinho de agosto, fico até setembro por lá, rodando norte, sul, leste, oeste, trazendo para a clientela pátria. Vamos fazer também aqui entradas exclusivas, né, diretas do Cinturão Agrícola, trazendo informação direta para vocês que estão nos assistindo aqui na Agricultura BR, junto com o Fabiano. E sendo bem objetivo, né, Fabiano, o que se forma por agora, esse padrão climático a ser esperado para a safra 24-25, ainda é uma dúvida. Tá? Existem sim modelos, Fabiano, indicando a maior probabilidade de uma presença de um laninha para a safra 24-25. Nos modelos, né, privados observados pela Pátria, que a gente deposita mais confiança, o cenário ainda é de neutralidade. Tá? Porém, Fabiano, sob neutralidade ou inclinação de um laninha de baixa intensidade, como você já bem disse, é um palco perfeito, né, para uma formação de produtividades regulares aqui na América do Sul. Ou seja, mais oferta. Os Estados Unidos, que já vem nessa reta final de safra, com uma safra regular, já não há mais tempo para grandes surpresas, grandes catástrofes produtivas, já não tem mais tempo hábil para que seja observado o território norte-americano. Uma nova safra brasileira, uma nova safra argentina, uma nova safra paraguaia, iniciando, né, realmente com um cenário de clima regular, é mais pressão sobre o mercado. O mercado que já está pesado, né? O mercado pesado é o quê? Nas altas sobe muito devagar, porém nas quedas, né? As quedas são realmente mais sanguinárias, assim dizendo, mais agressivas, Fabiano. Então, o mercado vai adicionar ainda mais peso, né, sobre essa pressão já que sofre na soja para 2025. Então, realmente é um cenário de reconstrução de oferta, uma demanda que não salta, como você já bem disse, né, a ritmo necessário, e que justifica realmente um pouco mais de pressão pela frente, Fabiano.